Perfeito. Aí ele já tá rindo, que eu vou falar mal do governo Lula e ele tá feliz. Vamos lá, gente. Vai lá, Jones. 2023 foi aprovado o novo teto de gastos, né? O novo arcabouço fiscal, ele tem fundamentalmente o mesmo modelo do teto de gastos do Temer. O que é que significa? O gasto financeiro do Estado fica livre, então não existe nenhuma restrição ao gasto financeiro do Estado, que ano passado foi, repito, mais de 600 bilhões, e o gasto primário do Estado fica reprimido. Reprimido ao quê? Ele tem um piso, tem que crescer no mínimo 0,6% e um teto de 2,5%, além de que ele ainda tem mais outra restrição, que é, pode gastar até 70% no máximo do arrecadado, do aumento de arrecadação do ano anterior, e se não cumprir as metas fiscais, ele tem punição, proibição de concurso público e por aí vai. Isso gera uma consequência, por quê? Cada vez que você dá um aumento, por exemplo, para um funcionário público, isso vira um gasto permanente. Você deu aumento, está no ano que vem, está no outro ano, isso é incorporado também em Previdência. Então o governo Lula, a partir do momento que aprovou o novo teto de gastos, que o Kim votou contra. Eu sei que você votou contra, viu, Kim? Já estou adiantando. Mas ele votou contra pelos motivos errados. Que o Kim votou contra, o governo contratou, não dizer do Paulo Guedes, uma granada no bolso do servidor público. Porque agora, na prática, o governo tem algumas escolhas, né? Escolha número 1. Ou ele corta violentamente de outras áreas e não vai cortar, por exemplo, da elite militar. Ele não vai fazer isso, da elite do judiciário, etc. Os benefícios, por exemplo, o Kim é tão a favor do livre mercado, ou Kim, por que tu não propõe acabar com o Plano Safra, que destina 400 bilhões de dinheiro público para o agronegócio? O privilégio maior é esse. No Safra, 400 bi. 400 bi para o agronegócio. Plano Safra, é 400 bi. Plano Safra, ano passado, foi o recorde do Plano Safra. Enfim, então veja, a partir disso o governo contratou uma briga com o funcionalismo público e está na prática fazendo uma contra-reforma administrativa já, a partir de portarias e normativas internas do Ministério da Gestão das Terras do EC. A gente teve greve nas universidades federais, em que inclusive os técnicos administrativos da educação federal são da carreira federal, uma das carreiras mais baixas, com menor salário. Kim Kataguiri não fez nada, que ele diz que defende os salários públicos menores, não fez absolutamente nada para ajudar os técnicos. A gente teve greve no IBAMA e no ICMBio, que a postura do governo foi autoritária, foi horrível. E agora a gente está vendo a necessidade, né, do serviço público, da proteção federal, frente aos mais de 150 mil focos de incêndio. A gente está tendo greve no INSS, que é um verdadeiro absurdo. O governo não quer reconhecer como carreira típica de Estado. O governo não quer garantir coisas básicas, como, por exemplo, está trabalhando home office, vai ter uma ajuda de custo para energia, internet e a máquina, né? Porra, tu vai pagar do teu bolso? Imagina, tu trabalha numa empresa, a empresa não, vai trabalhar home office. Mas a energia é do teu bolso, a internet é do teu bolso e o computador é do teu bolso, sabe? E o governo está sendo repressivo, inclusive chegou a cortar o ponto dos grevistas. Então, de maneira bem clara e objetiva, para você que eventualmente não me conhece, não sou petista. Quem concorda com o programa econômico do PT é o Kim, que defende teto de gastos, que defende austeridade, que defende PPP, parceria público-privada, né, em saúde, em educação, em presídio, em meio ambiente e tal. Nós do PCBR somos oposição à esquerda ao governo Lula. Por quê? Porque esse governo não está lutando para reverter nenhuma das contrarreformas do Temer e do Bolsonaro, como, por exemplo, a contrarreforma trabalhista, que aumentou a precarização do trabalho e a privatização das refinarias, por exemplo, a refinaria Landolfo Alves da Bahia, que aumentou o valor do combustível e do gás natural na Bahia, ou a Isaac Sabá no Amazonas. Hoje o Amazonas tem um dos combustíveis mais caros do Brasil inteiro. Então o governo Lula mantém todas as privatizações e está avançando na agenda do Temer, a ponto para o futuro. O governo Lula 3 é a continuidade da agenda do Temer, da ponto para o futuro, da PPP, da austeridade e da precarização dos serviços públicos. Então, para nós, é fundamental que todo funcionalismo público federal e toda a classe trabalhadora se coloque frontalmente contra o novo teto de gastos, lutando pela sua revogação, para a gente ter um novo marco de política fiscal no Brasil que permita dar atendimento concreto às necessidades da classe trabalhadora, porque parece que às vezes a gente só sente, só percebe a necessidade na emergência. Então, quando tem mais de 150 mil focos de incêndio, a gente se pergunta, eita porra, cadê o IBAMA, cadê o ICMBio? Mas, pois é, gente, tem déficit de funcionários, tem déficit de equipamentos, tem déficit de estrutura. Ah, não, a Anvisa demora para fazer o licenciamento. A Anvisa pediu em agosto um concurso para 90 novos funcionários, o governo respondeu até agora.
Percebe? Sem falar em universidades federais, sem falar no INSS e por aí vai. Então somos contra o novo teto de gastos. Comentários, Kim. Vai, Kim, defende o governo. Isso aí, esquerdistas. Odeiem o governo Lula na linha do Jones Manuel e nos ajudem a fazer oposição a Haddad e ao PT. Gente, eu acho assim, meigo ver o Jones falando, o Kim defende a mesma política do PT, defende a mesma política do Haddad. Vocês entendem como é difícil ter um debate com uma opinião assim que nunca vai ser levada a sério, com uma opinião que nunca vai ser majoritária, com uma opinião que nunca vai ter relevância, com uma opinião que, assim, num embate público é uma coisa que chega a ser caricata, né? O cara falar que eu tenho um posicionamento igual ao do Haddad e do PT, sei lá, eu sinto que eu tô vendo uma criança comendo areia no parquinho, né? Falando esse tipo de absurdo. Enquanto a gente tá defendendo, de fato, corte de gastos e de privilégios para uma elite tanto privada corrupta como pública corrupta, que é justamente a nossa defesa, é justamente minha luta, e se você acompanhasse os meus votos e de fato o meu trabalho no Congresso Nacional, você saberia disso, o sujeito tá lá falando que o Haddad é neoliberal demais, né? Mas vamos lá. Primeiro, rebater o negócio que ele falou sobre, olha, todo mundo sabe que te pergunta para qualquer empresário, qualquer investidor, risco de dívida pública não tem risco. O risco é justamente o governo pedir dinheiro no mercado e ninguém querer emprestar por causa do baixo juros, falta de risco. Você está rindo por quê? Banco Central? Banco Central, pode rir. O Banco Central recentemente, sabe o que aconteceu? Né, foi pedir empréstimo, né, publicamente, e só 15% do crédito foi cedido. 85% do crédito o Banco Central não conseguiu. Né? E aí você tá rindo de uma realidade que você desconhece. Não é mentira não. Vai lá na ata do Banco Central e pesquisa. Sabe? É uma coisa básica. Assim, a taxa de juros é uma coisa que a gente mexe como a gente bem entender. O Tombini fez isso e foi a desgraça da pior crise econômica da história do nosso país. A política que você está defendendo é a política do governo Dilma. A política de baixar juros numa marretada. É a crise que nos gerou. Não tem nenhum problema ter déficit. Não, eu não falei que o problema é ter déficit. Não tô falando que a gente tem que ter 100%, não pode ter dívida. Né? Não, o Brasil não vai se endividar, é 0% de dívida. Não, eu tô falando o seguinte. Primeiro, você pegou emprestado, você precisa pagar. Né? A gente gastou muito, a gente gastou mal, agora tem uma dívida gigantesca, e aí você tá jogando a culpa que os culpados são os banqueiros que emprestaram dinheiro. Eu falo, se não emprestasse dinheiro, o governo não ia funcionar, o governo não ia rodar. Né? É muito fácil você vir aqui e depois falar, não, é só baixar a taxa de juros, é só dar calote, é só fazer revisão da dívida pública, que a gente vai solucionar os problemas. A gente vai fundar, vai quebrar o país. Isso já aconteceu com a Argentina, isso já aconteceu com a Grécia, isso já aconteceu com Venezuela, tentativas heterodoxas de você dar calote na dívida e dar soluções para o Banco Central, né? E um outro ponto, né, que eu quero colocar o que não diz de onde vai sair o dinheiro. Primeiro, que a gente tem 20 bilhões em caixa na prefeitura e esse dinheiro é mais do que suficiente para fazer 10%, assim, 115% daquilo que eu coloquei em relação à assistência social. Mas outro ponto, também tem um plano concreto de cortar 5 mil cargos dentro da prefeitura da cidade de São Paulo, que geraria uma economia de 250 milhões de reais. Você sim, eu não vi apresentar nenhuma fonte de financiamento para nenhuma proposta sua. Você sim, eu não vi. Vamos então, a gente agora tem a opção, senhores, de mais uma pergunta do chat ou já partir para o terceiro bloco de perguntas? Bota mais uma do chat. Então mais uma pro chat, pro Kim agora? Pro Kim, exatamente. Vamos lá, Luiz Araújo pergunta aqui, ó. Kim, se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa premissa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que o regime a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi.